te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar a ler um texto nesta hora e vamos, a partir de então, trazer a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações nesta noite. Nós vamos pedir a leitura, nós vamos ler Gênesis capítulo 22, uma história bastante conhecida, e vamos aproveitar essa história, apenas um trecho, mas temos que ler todo o texto para que venhamos a compreender. Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 19, vai ser a leitura dessa noite. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-lhe ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor e a Tua palavra que nós acabamos de ler nesta noite. Os nossos corações estão sedentos, meu Pai, e dependentes do Senhor. Assim como diz o salmista: a minha alma tem sede de Ti. E nesta noite, Pai, com esse entendimento que nós clamamos ao Senhor, sacia a nossa sede hoje com a Tua palavra. Assim como Jesus nos convidou aquele dia: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também quando Ele convidastes a beber da água que Ele tinha para dar, assim nos dê a água do Teu Espírito nesta noite. Nós nos colocamos em Teu altar, sobre a luz do Teu Espírito. Abre os nossos olhos, nossos entendimentos e coração, para que possamos entender e aproveitar a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Esta passagem que nós lemos hoje, eu não vou comentar o texto em si, vou pegar fragmentos desta mensagem, deste texto,
porque nós estamos numa sequência de mensagens que começou há uns 3 meses atrás, e por isso eu vou ter que relembrar aos irmãos, porque esta fica com uma parte final e alguns irmãos que não compartilharam as anteriores poderão ter dificuldades. Mas nós vamos falar hoje sobre altares, né? Altares, e por isso nós escolhemos o texto de Abraão, onde Abraão oferece o seu filho Isaque sobre o altar. O que é o altar? O altar nada mais é do que um lugar onde o homem volta para Deus. É o lugar que ele vai dar alguma coisa que Deus pediu ou que o seu coração se dispôs a dar a Deus. Então, o altar é o lugar de se dar alguma coisa a Deus. Essas coisas começaram desde Gênesis, né? Nós encontramos que o primeiro altar, ou os 2 primeiros altares, foi de Caim e Abel. Depois nós temos o altar de Noé sobre a arca, Abraão em Betel, Jacó, né, com uma pedra que disse ele que era escada, né, que os anjos desciam e subiam, Moisés com as pedras não lavradas fazendo o seu altar, Josué ao atravessar o Jordão, Gedeão ao derrubar o altar do seu pai, reconstruir altares novos. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o altar, apesar de nós termos falado sobre 3 elementos do altar, e nos falta um elemento hoje, e é esse elemento que nós vamos falar. Mas ainda temos que contar a história que começa no Gênesis. Deus criou este mundo, este reino, e entregou ao homem, deu a Adão para governar. O momento que Deus deu a Adão para governar, o governo está sobre Adão, né? Então, no momento em que ele governa, ele nomeia todas as coisas, ele estabelece as diretrizes para o seu governo. Mas chega um momento que ele entrega esse governo, e ele entrega a Satanás. Então, o governo do mundo, como afirma Jesus e todas as Escrituras, passou, né, de Deus para Adão e de Adão para Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo, narrado pelas Escrituras. Mas não ficou só assim. Deus prometeu reaver o reino aos homens. E para reaver o reino aos homens, é preciso vencer o rei que se estabeleceu aqui, o Satanás, o príncipe. E esta foi feita a promessa ao filho da mulher, né, que ele venceria Satanás. E Jesus veio ao mundo, estabeleceu o seu reino, pagou o preço, morreu na cruz e reconstituiu o reino. E a pregação de João Batista e de todo o Novo Testamento era de restabelecer o reino para que seja devolvido aos homens. Mas o quadro que nós vivemos atual e desde o tempo de Jesus é que Satanás é o rei, é o príncipe. Nós vivemos aqui neste príncipe, nós vivemos, o mundo jaz no maligno, e Jesus veio e venceu o rei Satanás, está estabelecendo o seu reino, né? De forma que nós podemos viver o reino de Deus aqui dentro do reino de Satanás. Mas o reino físico ainda pertence a Satanás. Tanto é que Paulo escreve que a criação, a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sofre com a assolação que Satanás estabeleceu. Então, este reino, o restabelecimento desse reino, é a pregação de Jesus, que começa na morte e ressurreição de Jesus e completa, tem um passo importante na sua volta e completa no milênio, depois entrando para as eras eternas. Então, esse é o quadro que se estabeleceu desde Gênesis. Mas quando o homem pecou, que ele perdeu esse contato com Deus, então a primeira coisa que Deus fez foi sacrificar animais, sacrificar alguma coisa inocente, para que o homem, né, pudesse cobrir o pecado de alguém. Um inocente pagando o pecado de alguém. No caso, os animais que vestiram Adão e Eva, pagando, né, o preço do pecado deles. É claro que simbolicamente, porque o preço veio ser pago realmente em Jesus Cristo. De Adão até Jesus, muitos sacrifícios, milhares, centenas de milhares de sacrifícios foram oferecidos ao Senhor. Todos eles com o intuito de cobrir o pecado, né, ou sacrifício de alguma forma, o homem retornar ao rei inicial, a Deus. Estabelecer de novo um contato com o rei que eles
perderam, né, Deus. Então, ao longo dos anos, os sacrifícios vêm sendo realizados. O que nós lemos hoje foi o sacrifício de Abraão como Isaque, e ele é simbólico. Por que simbólico? Todas as peças que estão ali em Abraão estão em Jesus Cristo, né? Era o filho único de Abraão, não que Abraão tivesse só um filho, mas assim é dado no Novo Testamento, o seu filho único, né? O filho amado dele, sua herança. Então, Abraão oferece o filho único. 3 dias de angústia, como Jesus também ficou 3 dias sobre a terra, 3 dias de trevas. Os 2 servos de Abraão que carregam num jumento a lenha, né? Também 2 discípulos de Jesus carregam Jesus descendo sobre o jumento, sobre Jerusalém, e a lenha é posta sobre os ombros de Isaque, o qual vai subir a montanha, assim como Jesus também coloca sobre os seus ombros a lenha, que vai o levar para ser crucificado. E o altar, né, é o lugar de nós voltarmos a Deus. Então, quando o homem fazia um altar no Velho Testamento, ele se voltava a Deus. Foi assim com Abel e Caim, se bem que o altar de Abel era perfeito, o altar de Caim havia alguma coisa desajustada e ele foi reprovado. Vejam só, o altar é composto praticamente de 4 coisas. Pedras, que é vamos dizer assim, um monte de pedras, mais um monte de pedras arrumadas, vamos dizer assim. Em cima desse altar, a oferta, que é um animal ou qual outro tipo de comida que se colocava na época, o fogo para queimar esta oferta e a lenha que mantinha o fogo aceso por um bom tempo. Então, o altar funciona um altar completo, ele é feito de altar, de oferta, de fogo e de lenha. Esses componentes, eles só podem funcionar em perfeita harmonia. Se o altar estiver estragado, é o caso de Abel. As pedras do altar são as pessoas que convivem conosco. Então, quando eu chegar perante Deus, eu não posso ter nenhuma divergência com alguém que vive ao meu redor. Como disse Jesus, com o meu próximo. Seja meu amigo, seja meu inimigo, seja o meu superior, seja o meu escravo. Então, quando eu formar o meu altar, que são as pessoas, as pedras, eu tenho que estar em união com todas elas. Mesmo que o inimigo não esteja em união comigo, mas eu tenho que estar em união com ele. Esse é o poder do Espírito Santo, que é a unificação. Sem essa unificação, o altar não funciona. Foi isso que aconteceu com Caim. Quando ele formou o seu altar, provavelmente as pessoas que existiam naquela época, Adão, Eva, Abel e Caim. Mas Caim não estava de acordo com Abel. Ele já tinha ciúmes de Abel, ele já havia se revoltado com Abel. Então, essa falta de união que havia com ele estragou o seu altar. Muitos acham até que o problema estava na oferta. Mas o que a Bíblia diz é que Caim não foi aceito, e não a sua oferta. Ou, automaticamente, também a sua oferta. Foi assim também com Elias, quando ele foi sacrificar, quando destruiu os profetas de Baal. Ele primeiro consertou o altar do Senhor. O altar tem que estar em ordem, o altar não pode estar desmoronado. As pedras têm que ligar uma à outra, estar de forma ajustadas, né? Também temos altares diversos ao longo do Novo Testamento, como Josué atravessar o Jordão. Ele pega 12 pedras e faz um altar representando as 12 tribos de Israel, unidas, arrumadas, bem ajustadas ali. Então, o altar tem sua base principal como as pedras. Quem são essas pedras? Hoje, o seu altar é composto com as pedras, você e todas as pessoas que você conhece e convive, né? Todas as pessoas, todas aquelas pessoas que podem dizer seu próximo, são as pedras que você coloca sobre o altar. Então, se você convive com 100 pessoas e parte dessas pessoas, ou uma só que seja, está em desavença contigo, e essa desavença está dependendo de você, o seu altar está desmoronado. O seu altar não está pronto para receber a oferta. Por isso, não adianta
né, você oferecer qualquer coisa sobre esse altar, porque o altar em si já está danificado. Primeiro, há de consertar o altar, foi o que Elias fez. Primeiro ele conserta o altar, depois ele então vai oferecer o seu sacrifício. Foi isso que fez Gedeão. Ele derrubou os altares do seu pai e reconstruiu o altar do Senhor. Então, estas pedras são fundamentais. Pedras essas que Moisés recebe a ordem que não podem ser lavradas. Tem que ser pedras brutas, né, vamos dizer assim, ou sem lapidação. Porque com a pedra lavrada, é simples se fazer um altar. Qualquer um faz. É como montar tijolos. Mas as pedras brutas ou sem lapidação, elas dependem de alguma liga para poder ficar uma após a outra, para ter uma certa arrumação. E é justamente isso que Deus pede a Moisés. As pedras não podem ser lavradas. Quer dizer, você não pode moldar as pessoas. Elas são o que elas são. Elas têm que estar na sua vida do jeito que elas são. Se elas forem fiéis, são fiéis. Se forem infiéis, são infiéis. Você é que tem que arrumar uma esquina em você para que essa pedra encaixe em você. A união pertence a você e não é dos outros. Afinal de contas, estamos tratando do seu altar, não do altar do seu próximo. Então, a peça principal do altar, né, a base do altar são as pedras. Então, quando você for fazer quando você for voltar para o Senhor, que é o significado do altar, é voltar para o Senhor, primeiro você tem que fazer a base do altar, que são essas pedras. Todas as pessoas, você, toda a sua família, seus vizinhos, suas autoridades superiores, seus comandados, seus irmãos de igreja, os que gostam e os que não gostam de você. Todas essas pessoas formam a base do seu altar. E é sobre essas pessoas é que você vai colocar a sua oferta, que nós já falamos também. O que seria oferta? Oferta é algo que você vai dar ao Senhor. É claro que não existe mais a oferta de sangue. O que você pode dar ao Senhor hoje? Você pode dar orações, louvores, adoração, tempo, bens materiais, disponibilidades, jejuns, né, esmolas, enfim, são essas coisas que você pode dar ao Senhor hoje. Né? Inclusive, Jesus deixa um texto em que ele ensina que se você for fazer uma oferta ao Senhor, e na hora que a oferta já chegando ao altar, você lembrar que tem alguma divisão, alguma intriga com o seu irmão, primeiro vai e conserte com o seu irmão, porque ele está deixando bem claro, se o seu altar não estiver arrumado, não adianta você colocar oferta sobre ele. Então, quando você colocar a sua oferta, primeiro faça o altar, primeiro conserte o altar. Então, a oferta também, em algumas ocasiões, Israel, além de muitas vezes não ter o altar preparado, também davam ofertas impuras, né? Animais cegos. E Deus disse que não tinha prazer nessas coisas, como também não tem prazer em quantidades. Foi o caso da oferta da viúva pobre. Ele não está, a oferta em si não é a quantidade ou o tamanho. O próprio Jesus poderia ter trazido no seu 8º dia oferta maior, né? Mas os seus pais trouxeram um par de pombos para fazer a oferta dele naquele dia. Poderia ter sido um carneiro, mas a sua oferta foi pequena, mas foi agradável ao Senhor. Não é o tamanho da oferta, é a qualidade da oferta. Não é o discurso da sua oração que vai estar sobre o altar, que vai fazer com que Deus te ouça. Vai ser a sinceridade do seu coração quando estiver sobre o altar, que Deus vai, então, ouvir a sua oração. Então, 2 elementos importantes da oferta, aliás, do sacrifício, é o altar e oferta. Esses 2 nós já colocamos em palavras anteriores. Tem o 3º elemento, que é o fogo. Porque não adianta você fazer o seu altar, colocar a oferta e depois não vir fogo. Foi o que aconteceu com os profetas de Baal, e por causa disso eles foram mortos. Por quê? Porque era simplesmente um monte de pedra com um bezerro morto em cima, não representava nada. Não havia um Deus que respondia, que aceitava aquilo ali. Então, o fogo, nós sabemos que é a representação do Espírito Santo, não tem muito o que nós fazermos. Ele simplesmente
é aquele que só vai completar o altar quando todas as coisas estiverem perfeitas. Foi isso que fez Elias. Ele consertou o altar, preparou bem a sua oferta e colocou sobre o altar. E uma vez que ele coloca sobre o altar, desce o fogo. Mas isso é preciso que esses dois elementos estejam em dias. Mas hoje nós vamos pegar um quarto elemento que aparece lá no sacrifício de Abraão. Ele poderia, ao subir lá no monte, lá mesmo arrumar umas lenhas e colocar sobre o altar e sacrificar ao Senhor. Mas ele cortou lenha, colocou no jumento e o conduziu por 3 dias. E ainda assim, ao chegar ao pé da montanha, ele pega esta lenha e coloca sobre os ombros de Isaque. Assim como a cruz foi pelos ombros de Jesus, Isaque carrega a lenha. É uma coisa só, né? É simbólico, o de Abraão foi simbólico. Então, Jesus, que é o sacrifício perfeito, ele mesmo pega a sua cruz. O texto que nós lemos hoje, diz, quem quer seguir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Há muitas divergências e até um pouco de receio com esse texto, que quando nós falamos em cruz, aparentemente é uma morte, ou é uma dificuldade na vida, né? E Jesus está falando de uma cruz. Então, esta cruz que Jesus leva é a lenha do altar. Só que em Isaque, só aparece Isaque levando a lenha, mas quando chega na lenha verdadeira, que é Jesus, e ele fala uma parábola interessante, talvez uma das parábolas que pouco nós conhecemos, está escrito no livro de Mateus. Quando ele está indo para o madeiro, ele diz, se em lenho seco fazem isso, o que será do lenho verde? Quer dizer, se madeira seca, madeira verde, aliás, põe tamanho fogo, que é ele sem pecado, imagina o fogo que acontecerá com os demais. Então, Jesus é essa lenha, mas ele começa a dizer, se alguém quer segui-lo, ou tornar seu discípulo, tem que também levar a sua cruz, ou levar a sua lenha. Então, o que Jesus convoca é que o altar permaneça, não mais como era, mas que você tenha esta união entre as pessoas, esta comunhão entre as pessoas, que você apresenta coisas sagradas ao Senhor. Sagrado é aquilo que é de extrema consideração por você e por Deus, e que você leva também a lenha. Por que levar a lenha? Porque se um altar só acender o fogo, como vai queimar o sacrifício? É preciso que exista a lenha no altar. Se não existir a lenha no altar, o fogo vai apagar. Por isso já dizia lá, e o fogo arderá continuamente no altar. Então, para que o altar permaneça com fogo, é preciso que tenha lenha. A lenha é uma coisa contínua. Se nós percebermos o texto, Jesus é uma lenha inicial do sacrifício. Ele faz pegar o fogo, mas para que esse fogo permaneça ao longo dos anos, é preciso que você coloque a lenha todos os dias, para que o fogo permaneça. Então, o fogo não é somente o caso que aconteceu lá com Elias, veio e consumiu todas as coisas. Não, o fogo aqui é contínuo. Então, você tem que ter um altar perfeito, tem que ter oferta perfeita, o fogo vai descer, mas é preciso de lenha para abastecer a permanência do fogo. E é dessa lenha que nós vamos falar hoje. Esta lenha é a cruz de Cristo, é a cruz que você deve levar. Que cruz é essa? A cruz é a aparente cruz que Jesus levou também. Se você quer ser meu discípulo, leve a sua cruz, toma a sua cruz de cima. Não foi uma opção que ele deu. Ele não disse, se você quiser ser meu discípulo, pode levar a sua cruz, ou é uma opção levar a sua cruz. Ele diz, tem que levar a sua cruz. Ou você não leva a cruz, ou não pode ser discípulo de Jesus. E o que seria, então, levar esta cruz? A Bíblia nos traz 2 palavras, justificação e santificação. Justificação é Jesus. É um ato, é um acontecimento. É uma coisa que acontece uma só vez. Jesus nos justificou
com a lenha sobre o altar, com a sua morte na cruz. E pela sua morte fomos justificados. Mas isso foi um ato, não é um processo contínuo nas nossas vidas. Aconteceu e acontece só uma vez, quando nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. A segunda parte da lenha é a santificação. Essa, sim, é um processo que não é rápido, que dura toda a nossa vida, e cada dia tem que ser mais aperfeiçoado. Né? Como Paulo diz, né? Eu não alcancei, mas eu corro para o alvo, eu busco o alvo até encontrar. Então, o propósito de todo homem, toda mulher que se convertem, que é justificado, ela vai viver um processo de santificação até a sua eternidade, até chegar à eternidade. Esse é o processo, e essa santificação é o fogo que continua queimando sobre o altar, é a lenha que faz permanecer o fogo sobre o altar. Se não houver santificação, o fogo, naturalmente, o fogo da justificação vai se apagar, e não há de como permanecer nos caminhos e na vontade do Senhor. Essa santificação tem alguns versículos bíblicos, e muito importante, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santos. Paulo escreve: porque sem a santificação ninguém poderá ver ao Senhor. Então, não existe eternidade sem santificação. Essa santificação é a lenha, é aquilo, a sua prática diária, que você faz com que o fogo permaneça sobre o altar do Senhor. Se você não tem essa lenha, não adianta você ter preparado o altar, não adianta você ter colocado a sua oferta, e não adianta Jesus ter colocado fogo pela primeira vez, ou morrido na cruz. Não vai acontecer nada. O altar é composto de 4 peças importantes: pedras, oferta, fogo e lenha para manter o fogo. E hoje nós estamos falando desta lenha que vai manter o fogo, que é a santificação. E é um tema bom para nós falarmos nesses dias, porque nós percebemos que a igreja dos nossos dias é uma igreja que volta para Deus, para conquistar aquilo que Deus pode dar para elas. Vai em busca de tudo que Deus pode dar, e ultimamente se deu muito querer buscar coisas materiais, riquezas, propriedades intelectuais, favores de Deus. As pessoas de todos os credos, não somente os cristãos, mas têm buscado a Deus para alcançar esses favores que Deus pode dar. Então, Deus é comum que Ele vai dar a todas as pessoas. Ele, vamos dizer assim, não faz acepção de pessoas, Ele dá de acordo com a nossa fé, de acordo com a existência dos nossos pedidos, mas quando Ele nos dá alguma coisa, Ele dá exatamente aquilo que Ele nos deu, não temos nenhuma outra garantia. Mas até aí, nós estamos falando de um povo que busca em Deus os favores de Deus. Sacrifício é outra coisa, é quando você quer o próprio Deus. Você não está em busca dos favores que Deus pode lhe dar, mas você está em busca de Deus. Então, quando você está em busca de Deus, é que você vai sacrificar ou fazer o sacrifício. E o sacrifício você vai ter uma vida em comunhão, em amor ao próximo, você vai fazer a oferta, que é tempo que você tem para Deus, é coisas que pertencem a você, que você vai dar a Deus, que você vai apresentar ao Senhor. É a lenha, que é a santificação, que você vai colocar todos os dias diante de Deus. Então, este reino que foi estabelecido por Deus, foi conquistado de maneira brutal por Satanás. Jesus veio e conquistou de novo. E agora nós estamos aqui formando o reino de Deus. E se nós queremos o reino de Deus, nós temos que voltar para Deus. E voltando para Deus, se volta através do sacrifício. Não aquele sacrifício que foi feito no Velho Testamento, mas o sacrifício das nossas próprias vidas. Aí é que Jesus diz: quem não tomar a sua própria cruz e não seguir,
não pode ver o reino de Deus. E ele diz, se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. É melhor você perder a sua vida para você alcançar. Que é o que eu quero dizer com isso? É justamente o que o texto diz. Se a sua procura, se a sua busca for conquistar algo que tem nesses reinos, você vai perder a sua vida eterna. Mas se a sua busca, se a sua procura for buscar as coisas eternas do reino de Deus, você vai salvar a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Então, hoje, nós temos uma multidão de cristãos batendo na porta de Deus, clamando a Deus por algo que necessitam, algo que precisam. Mas nós temos poucas pessoas que se apresentam a Deus para fazer alguma coisa por Ele, né? Que se oferecem a Deus para que Deus possa ser manifesto na sua vida. Então, nós temos uma igreja que parece que está passando por uma transformação. Porque quando nós só pedimos a Deus, isso não traz nenhum benefício espiritual. Esses pedidos são materiais, são dádivas, né? Jesus, quando curou os 10 leprosos, só um deles voltou. E Jesus então pergunta, onde estão os 9? Por quê? Porque os 9 queriam bens materiais, receberam e foram. Assim acontece com todos aqueles que querem os bens desta vida. Eles vão alcançar os seus bens e depois esquecem. Mas nós vivemos um reino, a igreja dos últimos dias, e que tem passado por ajustes, né? E não podemos culpar a igreja no sentido da membresia, porque, na verdade, foi conduzido por ensinamentos, né? Ensinados a buscar a Deus, a querer as coisas de Deus, mas a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que é dando que se recebe. E como eu quero receber alguma coisa de Deus se eu não dou nada? Ou se o que eu dou a Ele é em altar quebrado? Ou se o que eu dou a Ele é oferta que Ele não tem prazer? Ou se o que eu dou a Ele, o fogo queima e depois não tem lenha para continuar? Por isso Jesus disse sabiamente, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dizer aqui uma palavra mais simples. Buscai as coisas de Deus primeiro, depois os seus pedidos serão atendidos. Mas talvez a igreja dos nossos dias tenha receio de pregar isso, dizendo que é nós que temos que servir ao Senhor. O próprio Jesus veio como servo e diz que é assim que nós devemos nos tornar, servos de Deus. Nós temos pouquíssimas pessoas cristãs servindo ao Senhor. Nós temos uma multidão de cristãos querendo ser servido pelo Senhor. E às vezes fica com raiva, dá aquela birra, né? Talvez deixa de ir à igreja alguns dias e fica entrunfado porque pediu alguma coisa ao Senhor e não deu, né? Ou exigiu alguma coisa de Deus. Esqueceram de ser servos, né? Então Deus nos convocou para ser servos no seu reino. E se nós aceitarmos ser servo no reino em que Jesus conquista na cruz, dá de volta o poder a Ele, que primeiro pertence. Se nós queremos este reino eterno para as nossas vidas, nós temos que voltar ao Rei Jesus. E voltar ao Rei Jesus não é voltar a pedir as coisas que Ele tem. Não que não podemos pedir, podemos sim. Mas para formar o reino, não é bem assim. Nós temos que primeiro ter interesse em servir ao Senhor. A palavra muito usada na igreja, que podemos dizer a igreja velha, era a palavra servo. Pessoas que se colocavam como servo. Deus quer que nós sejamos servos dele, né? Hoje Deus está encostado na parede, uma condição popular, né? Com as pessoas o agredindo com sentimentos, com palavras, porque não alcança aquilo que elas querem. O papel está invertido. Deus não é Senhor. Deus, na mente de parte da igreja, de grande parte da igreja, Deus é servo, é aquele que tem que fazer. Apesar de que Jesus disse que ele foi servo aqui na terra,
não é assim que devemos considerar Deus, porque Jesus disse que nós que temos que ser servo como Ele foi servo. Então, se nós queremos Deus, primeiro temos que servir. E uma coisa é plena, não há quem possa reprovar que Deus despreza os seus servos. Se você for servo do Senhor, como diz ele, nem precisa fazer essa oração, porque eu já sei das suas necessidades. Se você servir ao Senhor, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele diz, se você buscar primeiro o reino de Deus, não precisa ficar ansiosos com as outras coisas, porque o Pai sabe daquilo que vocês precisam. Nós vivemos momentos de pânico no mundo, e talvez seja um momento em que as pessoas, por medo, voltem para Deus, mas nunca Deus quis que alguém o servisse por medo ou por castigo, mas a proposta de Jesus, a proposta de Deus é amor e reconciliação. É porque Ele nos amou que Ele quer a nós. Não é porque vamos ser obrigados a servi-lo. Nós não somos obrigados e, por obrigação, Ele não vai nos aceitar. Então, a palavra que para nós nesta noite é, nós temos que fazer um altar do Senhor. Nós temos que voltar ao sacrifício, não comparando isso com o Velho Testamento no sentido físico, mas o nosso altar tem que estar completo. Vou repetir, a sua família, as pessoas que você conhece, as pessoas que você tem como patrão, vizinho, todas essas pessoas formam o seu altar. E a união que você tem com elas é o Espírito de Deus, é a que mantém essas pedras não lavradas no altar em pé. Em cima disso aí, tendo esse comportamento, tendo essa atitude, você vai agradecer alguma coisa ao Senhor. E aí você pode oferecer o que você quiser, e qualquer coisa que você puder oferecer, Ele vai ficar feliz. Assim como as 2 moedas da viúva, qualquer outra oferta que foi dada, Deus não está... a oferta em si, o tamanho ou a qualidade da oferta, mas no sentimento que você vai dar oferta ao Senhor. É bom lembrar, muitas ofertas dadas ao Senhor hoje não está sendo bem ofertada para agradar a Deus. Está sendo ofertado para agradar a Deus, para que Deus lhe dê uma oferta maior. Isso não é oferta, isso é chantagem, isso é aproveitar, ou quem sabe tentar a Deus. Se você quer dar uma coisa ao Senhor, como disse Paulo, o amor não pode ser fonte de lucro. Então, se você quer dar alguma coisa ao Senhor, você tem que dar. Se você deu qualquer coisa sua ao Senhor, ou fez aos pobres, pensando em ter de volta, você já perdeu ou já teve o seu galardão, que é, no caso que Jesus disse, que é o reconhecimento das pessoas aqui da terra. Mas então, oferta é aquilo que eu vou dar a Deus. Por isso que a maior das ofertas hoje é a oração. É aquilo que você pode dar para Deus. E Jesus ensina que esta você deve dar no seu quarto, fora da presença de todas as pessoas. Dá o seu coração, o seu amor, os seus sentimentos, a sua gratidão a Deus. Este é o lugar, é a maior oferta que podemos dar ao Senhor. Então, quando a igreja dos nossos dias, quando nós, cada um de nós individualmente, entendermos que ofertar a Deus é nos dar a Ele, sem querer nada em troca, o fogo vai queimar sobre o altar. Quando nós mantermos a nossa santificação, que é o afastamento do pecado, que pode ser a santificação? É a transformação da nossa natureza humana em divina. Nós somos homens, nascemos de novo, Jesus nos justificou, e a santificação é transformar essa natureza humana na natureza divina. Quando a Bíblia diz que no céu não entra pecado, lá não tem ladrão, e etc, etc, não é porque as pessoas lá não vão poder fazer isso, é porque elas aprenderam a não fazer isso aqui, elas foram santificadas aqui. Então, quando nós santificamos ao Senhor as nossas vidas, então nós vamos completar o altar do Senhor. E se a nossa atitude for essa, de consertar o nosso altar, de apresentar a oferta correta ao Senhor, o fogo descerá como Elias naquele dia e queimará não somente a oferta, mas também todo o altar. Tenhamos nós a consciência de que a igreja, ao longo dos tempos, ela se desviou do caminho que deveria prosseguir, guiados, quem sabe,
por lideranças. E nos últimos dias nós temos uma igreja que está voltada para a conquista do reino material e desprezo pelas coisas espirituais. Mas graças a Deus, porque também surge em toda parte pessoas que estão entendendo que o reino de Deus é um reino eterno que se estabelece aqui. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Mas eu quero dizer que tudo isso é particular. O altar seu é só o seu altar. A oferta sua é só a sua oferta. A lenha sua é só a lenha sua, né? Isaac foi subir para morrer, mas ele levou a lenha sobre os seus ombros. Jesus foi para o Calvário, talvez no mesmo local, levando sobre os seus ombros a lenha, ou a cruz que ele ia ser crucificado. E esta cruz é desprezar ou fazer morrer a nossa natureza terrena, como disse Paulo. Morrer os nossos interesses. Enquanto o meu coração tiver os interesses desse mundo, se eu estou interessado nas coisas que tem aqui na terra, se o meu esforço, o meu sacrifício, a minha busca, a minha ocupação é buscar o reino terrestre, é buscar as coisas que aqui existem, e eu tenho Deus para me favorecer nessa busca, não há como Deus nos atender. Ainda que Ele possa nos atender no sentido da sua misericórdia, do seu favor, nos dar livramento, nos fazer milagres, mas não seremos conquistados para o reino eterno de Deus. E que sejamos nós agradáveis ao Senhor. Ó, quão maravilhoso é quando a oferta é agradável. Imagine Abel, quando ele coloca a sua oferta sobre o altar, e Deus agrada da oferta de Abel. Agrada de Abel, e então Abel é colocado, né, em toda a Bíblia, porque ele fez uma oferta agradável ao Senhor. Você também pode fazer uma oferta agradável ao Senhor. A sua própria vida pode ser uma oferta agradável ao Senhor, mas depende de você. Uma coisa muito simples, você não vai conseguir enganar a Deus. Não tem como. Mas o que eu peço nesses dias é que Deus abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para compreender o que Deus quer de nós. Porque muitas vezes estamos ouvindo as verdades todos os dias, mas a nossa mente, ou a nossa cegueira espiritual não é capaz de enxergar essas coisas, porque vivemos num contexto em buscar algo para as nossas vidas, né? Parece que estamos num tempo em que devemos desprezar tudo o que sabemos e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Parece que o que nós aprendemos é preciso ser reciclado e restaurado para o que a palavra de Deus nos ensina neste dia, né? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, colocar os nossos corações perante Deus. Pai eterno, nós o louvamos nesta noite. Bendizemos o teu santo nome, porque tu és Deus e Senhor, pelo grande sacrifício que o Senhor proporcionou na cruz do Calvário, levando Jesus Cristo como aroma suave aos céus pelo nosso pecado. Sacrifício perfeito, ó Deus. Este sacrifício se estendeu a todos os povos da terra, como o Senhor já havia insinuado em Abraão e Isaque. Bendito seja o Senhor que nos deu a graça de conhecer a tua palavra. Oh Pai, eu te peço nesta noite, todos quanto possa estar nos ouvindo, que ouvirá esta palavra, possa ter, ó Deus, o prazer nos seus corações de ser agradáveis ao Senhor. Como ecoa aquela voz naquele dia, né? Em que fala a respeito de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que seja as nossas vidas também, Senhor, algo em que há prazer no Senhor. Não sejamos nós, ó Deus, aqueles que profanam o teu evangelho, aqueles que crucificam a Cristo outra vez. Dê-nos a tua graça, abre os nossos olhos e entendimento, para que não venhamos a ser iludidos com as artimanhas deste século, Senhor. As ofertas passageiras e ilusórias que nós temos todos os dias, meu Pai. Mas que a nossa mente se abre para ver a tua glória, para ver a tua eternidade. Que seja o Senhor exaltado nas nossas vidas, não somente nas nossas palavras, mas nos nossos gestos, quer públicos, quer sob escondidos, meu Pai. Que seja a nossa vida agradável ao Senhor. Oh, Pai, que as nossas vidas sirvam para a manifestação da glória do Senhor
que é o propósito de Jesus, manifestar a sua glória em nossas vidas. Que assim aconteça conosco, ó Pai. E nesta hora eu profetizo sobre igrejas desse tempo, que ela voltará ao Senhor, que a noiva do Senhor estará vestida de branco, deixando todas as suas sujidades, deixando os seus interesses seculares, ó Pai, e que possa ser apenas para agradar e servir ao Senhor. Pai, abençoa todos que nos ouvem nesta noite, os guarda nesses dias de tribulação e angústia, Senhor. Não permita que o pavor, Senhor, os acontecimentos tomem conta dos corações, mas que o teu Consolador, o Espírito Santo, esteja em cada vida, conduzindo, ó Deus, para a paz, para a tranquilidade do teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, que cada dia possamos estar mais perto de Ti, que a santificação nas nossas vidas seja um processo contínuo, ó Pai, para que sejamos agradáveis ao Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa as autoridades desse país e de todos os demais, Senhor, que agora estão apavorados, principalmente os da área de saúde, Senhor, que além do risco pessoal, eles têm um sentimento de impotência por não conseguir fazer aquilo que gostariam de fazer. Mas o Senhor está sentado sobre o teu trono, tem debaixo dos seus pés toda a terra. Então eu disse nesta noite, o Senhor controla todas as coisas, guarda o teu povo, Pai. Se tu tens um propósito com tudo que está acontecendo, que revela-se o teu propósito, ó Deus. Se é, Senhor, simplesmente os fatos que deveriam acontecer por causa do pecado, que assim esteja a tua mão sobre a humanidade, meu Pai. Damos graças ao Senhor, porque nos chamaste para te servir e pôde nos abrir os nossos olhos, e que te clamamos nesta noite, abre os nossos olhos. Eu diria, Pai, como o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, não deixe os nossos olhos cegarem nesses dias, mas que sejam abertos para poder ver a manifestação da Tua glória, que a Tua verdade, Senhor, possa estar nas nossas vidas e esta verdade possa nos libertar e nos libertando ser agradáveis ao Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.